Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou Marcos Vinícius e hoje eu vim falar sobre a fase invisível que a criança passa ali dos 9, 10, 11 anos, que a gente chama de Rubicão. Bom, então fica nesse vídeo que eu vou estar falando aqui todas as características e trouxe também algumas imagens para a gente estar vendo alguns slides para facilitar aqui na hora do ensino. Então vamos pro vídeo. Bom, vamos lá. O Rubicão na infância, segundo Rudolf Steiner, navegando em águas misteriosas. Eu botei essa referência aqui do filme Pirata do Caribe, quem conhece. Enfim, mas de fato é um momento novo, é sim navegando em águas misteriosas. Então vamos lá, vamos primeiro entender o porquê desse nome do Rubicão, né? Um nome estranho. É porque Rubicão era um nome de um rio. E aí o que acontece? Júlio César era um general de Roma e ele estava insatisfeito com o Senado e tal. E ele decide com seu exército cruzar, como tá aqui, deixa eu subir aqui só a minha imagem aqui, pronto, para melhorar aqui para você ver. Bom, ele decide cruzar esse rio, declarando uma guerra civil contra o Senado de Roma, né? E a questão é justamente essa. Uma vez que ele cruza o rio, tá declarada a guerra, não tem como mais voltar atrás. A sorte está lançada. Ele não sabe agora o que pode acontecer, se de fato vai dar certo ou não, enfim. E esse é um marco que a gente tem na história, né, da humanidade. Por isso que Stein usa exatamente esse nome para fazer uma metáfora com relação a esse momento que a criança passa. Ela também atravessa um rio que não tem como mais ela voltar atrás. Ela entra para uma fase que ela não vai ter como voltar atrás. E, por ser uma fase nova, é um mar de incertezas. Ela não sabe o que está por vir porque ela nunca passou por isso. Ela está passando pela primeira vez, né? Bom, continuando. E como que se dá esse momento, né? O Rubicão, deixa eu botar mais pra cá. Ele marca a saída da infância protegida e mágica, né, para um período em que a criança começa a perceber a separação entre ela e o mundo. Isso pode trazer um misto de curiosidades, insegurança e questionamento, né? Então ela começa a perceber que ela tem o individual dela. O eu dela começa a perceber que ela é um indivíduo que ela vai ter a sua própria caminhada. Porque até então, até os seus 7, 8 anos ali, ela tá no mundo onde tudo é belo, né? Ela tá dependente totalmente dos pais ali, da casa dela. Então o eu dela ainda tá em formação. É nesse momento, quando ela começa a ter mais consciência da vida em si, que ela começa a atravessar esse momento. Então ela sai, perde um pouco da inocência, não totalmente a inocência, mas ela perde um pouquinho e começa a ver que ela também tem autonomia nesse mundo. E aí, claro, como eu falei, é uma fase nova. E por ser uma fase nova, a gente nunca lidou. E se a gente nunca lidou, traz insegurança. Bom, e quais são as principais características dessa fase? Deixa eu botar pra cá. Beleza. Primeiro é exatamente isso, essa consciência do eu que antes estava adormecida, ela não tinha muito essa consciência do eu dela e agora começa a acordar, né? Então ela começa a perceber que ela é um indivíduo separado. Até então ela e a casa dela é um só. Por isso que esse primeiro setênio, vamos chamar assim de 0 a 7 anos, é muito importante porque ela só suga o ambiente. As atitudes vão contar mais do que palavra, porque a criança ela meio que vira isso, o reflexo do ambiente. E agora ela começa a pensar um pouquinho por si só. Então esse eu dela começa a ganhar um pouco mais de amadurecimento, né? Tem questionamentos profundos, claro, né? Perguntas sobre morte, destino, justiça, enfim. Começa a surgir aí, porque ela começa a perceber, calma aí, eu posso morrer. Meus pais também podem morrer. Ué, mas o negócio não tá tão bacana não, como assim? Porque até então ela não tinha nem noção da morte. Vou dar um exemplo, cara, olha, eu tive o prazer de cruzar com uma criança no meu caminho, e aí ele veio pra mim e falou assim, Oi, tio, tu gostou do meu boné? Pequenininho, ele tem 6, 7 anos. Aí eu falei, cara, que boné maneiro. Pô, muito bacana esse teu boné. Ele é.
Ah, esse boné aqui do meu tio. Eu falei, é mesmo? Ele meu tio morreu. A gente foi lá, pegou algumas coisas, né? Que tinha muita coisa na casa dele. E tinha esse boné maneiro, esse boné aqui muito maneiro e tal. Cara, eu não sabia nem como é que eu reagia. Porque, enfim, ele falou, tipo, da morte do tio dele com tanta tranquilidade, assim, com tanta inocência, porque realmente, eu falei, cara, essa é a prova que a criança ainda não atravessou esse momento do Rubicão, ou seja, essa consciência, né? Pra ele, como é que ele falou da morte do tio dele? Tranquilão, foi um evento, aquilo dali foi um evento pra ele, né? Então, agora, de fato, ela sabe o que, que pode acontecer, né? Então ela começa a questionar, como assim, né? Começa a questionar sobre a vida, aí ela começa a questionar pra caramba, né? E começa a ter os porquês ali. E aí é um período onde que de fato ela começa a ficar um pouco mais chatinha, porque ela começa a ficar muito argumentativa e começa a questionar bastante. Ela vai ter críticas e observação, né? Como é que ela começa a perceber as falhas nos adultos, né? E porque é o seguinte, ela vai ver um adulto brigando com outro, por exemplo, ela vai ver um adulto jogando lixo no chão, ela vai falar, calma assim, como assim esse adulto tá fazendo isso? Porque foi um adulto que me ensinou que eu não podia fazer isso. Eu tinha essa imagem do adulto. Pô, então se esse adulto faz, esses adultos aí não tão legal realmente não. Porque ela não vai saber diferenciar muito, né? Ela vai olhar o adulto como uma figura só, de modo geral, e as crianças como uma figura só, de modo geral. Então ela começa a questionar, calma aí, esses adultos aí não tão legal não. Os caras ficam brigando, batendo, o próprio adulto que me ensinou que não podia fazer isso. Então ela começa a questionar as figuras de autoridade. É normal nessa fase ela começar, por isso que eu falo, ela fica uma pedra de fato no sapato, tá? Mas faz sentido, você vê que faz sentido, que ela começa a enxergar as coisas como são de verdade. E convenhamos, a gente sabe que o mundo, ele não é bom. O mundo, de forma geral, ele tá ruim, ele caminha para um caminho ruim, né? Bom, tem também o sentimento de solidão ou medo, claro, né? É aquela perda da ilusão de que o mundo é um lugar completamente seguro, né? Ela vê que não é mais seguro, ela começa a entender sobre morte e tal, então isso gera medo. E quando a gente tá num lugar novo, de forma geral, imagine você sair da onde você mora, você ir para outro país, mudar de emprego e mudar de tudo. Não precisa nem ser no país, mas só mudar de estado, por exemplo. Imagine você passar por essa situação. É claro que você tá num lugar novo e você vai sentir medo. Você vai ter uma insegurança ali, né? É normal. Isso aí faz parte para todo mundo, não só para criança, mas também para o adulto, né? E aí vem uma busca por identificação, que ela pode se apegar sim a modelos heróicos, histórias de superação. Porque pensa comigo, ela tá passando por um BO, por um problema. E o herói também teve que enfrentar uma situação. E ele conseguiu enfrentar. Então, calma aí, faz sentido eu entender o que esse cara quer dizer pra mim. Que com o adulto é a mesma coisa, convenhamos. Com o adulto funciona da seguinte maneira. A gente vai lá, vê uma pessoa, no YouTube, seja o que for, e vai falar, pô, eu passei por tal coisa, você, pô, eu também passei. Aí eu fiz isso, consegui sair. Tu, caraca, sensacional, é isso que eu preciso. A gente é da mesma maneira, a gente procura alguém pra se identificar. A humanidade, de forma geral, a gente precisa de uma figura, de um herói ali, enfim, a gente tá sempre em busca, né? Deus, pra maioria, Deus vai ocupar, né? E para outras religiões, de forma geral, né? Deus vai ocupar um pouco também desse espaço quando se trata do adulto, né? Então, e a história é importante, porque a história, ela fala dentro da alma, vamos dizer assim, né? Então, isso daqui são uma das principais características que tem nessa fase. E você vê que uma vai fazendo sentido com a outra, né? São questionamentos que vai vindo ao longo da caminhada. E aí, como é que a gente faz, então, para lidar da melhor maneira possível? Vamos lá. Bom, e deixa eu ver se eu consigo botar minha imagem. Opa, não, aí não. Aí não. Aqui, isso. Se eu botar aqui vai ficar melhor. Pronto. Eu posso começar aqui e depois eu subo a imagem. Bom, enquanto eu vou descendo. Então vamos lá. Primeiro a gente respeita os questionamentos, tá? Não vamos ficar minimizando as dúvidas, né? E vamos trazer umas respostas que são reflexivas e simbólicas para ele, porque assim, fica chato, né? Tu fica cá, pelo amor de Deus, meu Deus do céu. Mas fica um porquê daqui, pergunta dali, que encheção de saco.
De fato, é uma fase nova, ele tá querendo entender o que tá acontecendo. É porque a gente acaba tendo um pouco mais de noção e em vez da gente ficar indo em pessoas, a gente acaba talvez pesquisando sobre e por aí vai, né? Mas respeitar esses questionamentos é importante. Ele precisa responder essas perguntas que ele não entende nesse momento, tá? Oferecer contos e histórias. Olha, com relação a esse ponto, primeiro eu vou falar sobre como que isso faz sentido para o adulto. Na neurociência, quando a gente vai estudar hipnose, a gente usa bastante metáfora. O uso de metáfora é um dos melhores recursos que tem para você fazer uma sessão de hipnose, né? Então você vai usar ali a metáfora porque a metáfora ela vai lá no subconsciente. E irônico, né? Jesus falou por parágrafo, pelo amor de Deus, por parábolas. Ele usava história. Então, a metáfora, as histórias, de forma geral, elas vão um pouco mais além do que só essa comunicação, por exemplo, que eu tô falando aqui com você. Né? Talvez o exemplo que eu dei da criança, do boné, do tio que faleceu, vai fazer bem mais sentido do que se eu ficasse trazendo aqui outras explicações técnicas, por exemplo. Né? Então, cara, a história, os contos, eles são excelentes para permear toda a vida da criança. E, na verdade, até o adulto, a história, de forma geral, ela fala com a gente. Né? Então, biografias de pessoas que superaram desafios, né? Ajudam nessa construção. Né? Não só isso, se a criança estiver passando por um momento onde, sei lá, ela tá batendo, ela não tá sabendo respeitar, ou ela tá triste, ou seja o que for, cara, a história é uma das melhores ferramentas para você lidar com isso, porque ao contar a história, ela mesma se identifica com o personagem. Quando você traz uma história que o personagem principal tá tendo as atitudes dela, você não precisa contar a história e falar, é até sobre isso que eu queria estar falando com você, hein? Que isso daqui, ó, é exatamente o que você... Não vou nem mais ler. Não vou nem mais ler, porque só do que eu falei aqui já deu pra tu entender já, tá? Não... Calma, não é assim. Não precisa. Cara, só de você contar a história, ela vai falar muito mais do que você sentar e conversar com ela, falando, ó, isso aqui não tá legal, tal. Né? A história, ela começa a mexer, mas assim, é claro, não vai contar a história só uma vez, sabe? Conta 2, 3 vezes na semana, fica um tempo contando para que aquela história entre ali e que ela consiga internalizar de fato essa história e porque ela precisa que a história faça sentido para ela no momento em que ela vá ter as atitudes, seja ruim, boas, enfim. Aí que nesse momento a história vai vir à tona e ela vai se enxergar, ela vai lembrar, caramba, eu tô igual aquele personagem. Tá? Então a história é excelente, sempre, para todos os momentos, tá? Atividades manuais e artísticas, aqui também vou dar um outro exemplo. Tem uma senhora que ela perdeu o filho e, cara, para quem é pai e mãe, é uma dor que eu não vou, enfim, não dá para explicar. Até porque é uma dor que não tem nome, né? Por exemplo, a criança que perde os pais é órfã. A esposa ou o marido que perde o cônjuge, né, fica viúva, né? E quem enterra o filho não tem nem nome, né? Então, assim, ela só não sucumbiu à dor, né, porque ela falou que ela gosta muito de costurar. Então, ela fazia as atividades manuais, né, que são isso aqui. Artística também, pode ser teatro, cantar, enfim. Tudo isso, querendo ou não, mexe com as emoções, tá? Não é superstição nem nada, não. É porque o que acontece? Ela canalizou todo aquele sentimento e tal no fazer, e ela descarregou ali no fazer. Você pode descarregar cantando, claro, é importante viver o luto, chorar e tal. Não tô falando disso, tá? Mas é porque essas atividades, como fala aqui, né, elas ajudam a conectar a vontade, né, dela e a segurança interna, porque isso organiza. Imagine, você fazer algo, você volta, você precisa refazer aquele pedaço, você faz de novo. Isso são construções que você faz interna, né? Na escola que eu dava aula, que a gente tinha esse tipo de observação, trabalhos manuais e música eram matérias principais na grade, tá? Não tinha, toda semana tinha que ter essas matérias aqui, porque é importantíssimo, tá? Deixa eu subir minha imagem aqui. Pronto. Pra melhorar aqui. Bom,
Também usar a natureza como aliada. A gente tem diversos estudos aí que vai falar sobre isso, sobre a importância de botar o pé na grama, na areia. Graças a Deus, hoje a gente tem a ciência comprovando isso aí. E um outro detalhe, né? A Bíblia fala que Deus formou o homem do pó. E olha que interessante, se você for pegar, né, os elementos que contém na Terra, você vai ver que esses mesmos elementos, não todos, mas muitos elementos, né, a gente possui também no corpo humano. Oxigênio, carbono, enfim. São várias nomenclaturas que eu não vou lembrar aqui, mas se você pesquisar no Google, você vai ver que tem. Né? Isso é interessantíssimo. A questão é que a gente está numa selva de pedra hoje, né? E a gente está cada vez mais distante da natureza. Então, sempre, para todas as fases, para todos os momentos, sempre use a natureza como aliada. Não só para criança, mas para você também, tá? Passeio ao ar livre, cuidar de planta, observar, isso também é bom, observar os fenômenos naturais, né? Trazem um senso de pertencimento e equilíbrio. Isso aí é a natureza que faz, sabe? Também não estou falando de superstição, mas a questão é que a gente foi criado para a natureza e a gente se afasta. E, querendo ou não, os elementos ali, eles ajudam, tá? Porque, assim, isso dá uma palestra só sobre isso. Se a gente for falar quais são os efeitos da natureza no ser humano, quando o ser humano está em contato com a natureza, quais são as comprovações científicas e artigos que a gente tem sobre isso. Cara, só pesquisa você vai achar milhares, tá? Pra você não achar que, é superstição, aquela coisa do natural. Não, não é. Tá? Sempre use para o dia a dia, independente de ter problema ou não, tá? Manter a segurança emocional, né? Mesmo que a criança questione a autoridade dos pais, é essencial manter uma presença firme. Então, assim, os pais, professores, enfim, eles vão questionar, tá? A autoridade, isso aqui é certo, por isso que eles ficam que nem uma pedra no sapato, né? E eu participei de uma... Ai, meu Deus, como é que se fala? Eu participei de um exemplo, né? Para os pais entenderem como é que seria esse período, né? E aí a ideia era que eles caminhassem sobre umas pedras, eram aquelas pedras de obra, né? A gente fez um tapete no chão e os pais tinham que passar por ali e falar. Nossa, era desconfortável, tinha umas pedras que eram meio pontiagudas, enfim. E é exatamente isso que a gente falou aí. Então, essas pedras vão ser o seu filho nesse momento. Mas em compensação, a gente fez um lance também que era de fazer uma roda, né? Isso eram os pais, tá? E a gente botava um pai no meio da roda com os olhos vendados. E aí a gente vinha batendo o pé, né? Todo mundo batendo o pé com força e a gente vinha chegando cada vez mais perto dessa pessoa. E ela tinha alguns que chegavam a fazer assim, ó. E, né, qual era a ideia, né? Esse é o sentimento que a criança fica, né? Ela tá no momento onde que parece que o mundo tá querendo chegar perto dela a qualquer momento ali para sufocar, né? Então, manter essa segurança emocional, ou seja, a figura dos pais aqui é importantíssimo nesse momento, tá? Porque a figura dos pais são a base da criança. Sem a base dela, para ela ultrapassar esse caminho é complicadíssimo, tá? Quase que... Enfim, vai passar, mas vai passar com muito trauma, né? Porque cadê a segurança dela? Cadê a base dela ali, né? E, para fechar, que também vai ter a ver com a figura dos pais de autoridade, né? É ritmo e rotina, né? O equilíbrio entre atividades estruturadas. Ritmo e rotina também é uma coisa que é para tudo, é para criança, é para adulto, enfim, tá? É para todos, não tem para onde correr. A gente se organiza internamente quando a gente cria hábitos e a gente tem rotina. Para a criança, então, qualquer criança, ela precisa disso, até porque a criança, ela não se rege por dentro, ela se rege por fora. Ou seja, ela precisa de um adulto que esteja regendo ela. Então, é como às vezes eu falo também, a criança tá comendo, pô, anda logo. Não, anda logo não. É você que tem que ver o horário dele comer. Então bota ele para comer antes, dá um pouco mais tempo, reveja os compromissos. Não é a criança que tem que ter esse feeling. Já vi também caso da mãe perguntar pra criança de 6 anos, você já escovou o dente? Ih, eu esqueci. Caramba, tu vai com esse bafo, não sei o quê. Cara, eu conto essa história em vários vídeos meus. Cara, pelo amor de Deus, o que tá acontecendo? A gente tá terceirizando as coisas pra criança, que é problema nosso. Terceirizando pra outras pessoas, talvez que também é coisa nossa.
sabe? Então, a rotina e o ritmo é só o adulto que pode proporcionar isso para a criança. E se você quer organizar, e principalmente nesse momento, onde vai acontecer uma desorganização interna nela. Então, para você organizar isso, ritmo e rotina, é o primeiro passo. Pode querer dar remédio só vai dopar. Pode ir em outro profissional, não quero substituir nenhum profissional aqui não, tá? Nem psiquiatra, neuro, enfim. Só que, gente, pega uma rotina de uma criança, deixa ela almoçar cada dia em um horário aleatório, almoça mais tarde, almoça mais cedo, dorme num horário, acorda no outro, dorme menos. Faça isso pra você ver o que vai acontecer. É só você fazer isso com a sua rotina, com o tipo de rotina que você tem. E você vai ver o quão estressado você vai ficar. Calma aí, pô, eu tô acostumado a fazer assim, assim, assado. Bota alguém na sua casa, por exemplo, por uma semana, onde vai alterar tudo ali, enfim. Então, a gente fica estressado, a criança também. Então, ela precisa disso para manter essa organização, essa harmonia interna dela, tá? Bom, e continuando, por fim, essas foram... Hoje eu tô com a mão pesada aqui calma aí, pronto. Tô com a mão pesada aqui hoje, hein? Tá, beleza. Essas foram as dicas pra gente poder lidar da melhor maneira possível nesse momento, tá? E eu queria deixar algumas frases aqui, algumas considerações finais. Caramba, tá... Ó. No próximo eu prometo que eu já vou ter acertado isso aqui. Eu tô aprendendo a mexer nesse negócio. Bom, a criança começa a perceber que o mundo não é apenas bom e seguro, mas que há desafios a serem enfrentados. Essa tomada de consciência pode trazer angústia, mas também a força necessária para encontrar seu próprio caminho. Tá? Então, é aquilo, gente. A gente tem umas dificuldades, e você deve lembrar de dificuldades que você já passou, de fases que você já passou, e como eu falei, a fase passou. Os problemas vêm e vão, né? E se a gente parar pra pensar, a gente pode ver o quanto que a gente aprendeu passando por aquele problema, e o quanto que a gente pode ajudar também outras pessoas que estão passando por esse problema, né? Aqui, ó, o professor e os pais devem oferecer à criança imagem que ajudem a lidar com essa nova percepção do mundo, para que ela encontre coragem e segurança interior, ou seja, as histórias, as conversas, não minimizar as perguntas, os questionamentos. Aqui o professor é complicado, né? Porque hoje em dia você achar um professor que tem essa visão numa escola tá complicado, né? Hoje o foco é só a matéria, o ser humano esquece, né? Então, aí a criança começa a lidar dessa maneira, aí a gente vai falar, não, é falta de educação. Aí os pais, pelo amor de Deus, mas eu sempre eduquei. Aí os pais, não, quer saber? Acho que eu vou descer a mão. Essa é o que está acontecendo hoje, né? Hoje o ensino está voltado só para cognitiva, é só aquilo, e a criança não vive e por aí vai, né? A gente pode, por exemplo, dentro da matéria, vir com histórias que tem a ver. Eu vou dar um exemplo aqui. A gente está falando sobre botânica. Numa matéria de botânica, por exemplo, a gente pode trazer uma história de uma criança que superou, que ela... e tal, com a botânica, por exemplo. Não precisa, sabe, fugir tanto da matéria em si. Bom, e para fechar, quando a criança sente que os adultos ao seu redor são fontes de confiança, ela pode atravessar esse período sem medo excessivo, pois percebe que a vida, apesar de seus desafios, é bela e cheia de sentido. Tá? É porque a gente não pode meu Deus, e agora? É só aquilo, tipo, vai passar e vamos lidar da melhor maneira possível, tá? A criança, como eu falei antes, ela vai precisar contar muito com a base dela. Agora, uma das principais coisas é como que você vai se comportar nesse momento para segurar esse caminhar dele. Gente, essa foi a aula. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que tenha ajudado. Deixa aqui nos comentários suas dúvidas, sugestões, tá bom? Vou deixar aqui também no link o meu Instagram, que lá eu também falo bastante coisas sobre esses assuntos, tá? E até o próximo vídeo.